Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 13. Na aula de número 13, objeto de conhecimento: vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos, vacinas. E no detalhamento, produção de vacinas. Então vamos à nossa aula. Olha só, a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre as vacinas. Eu acredito que todo mundo aqui conhece esse personagem, né, o Zé Gotinha, e acredito que ninguém mais tem medo, né? Já são bem crescidos aí e não vão ter mais medo de vacinas. Então a gente para, né, e pensa agora sobre o que são as vacinas, né? Para que elas servem? Então é sobre isso que a gente vai entender ao longo da nossa aula, né? Mas desde já é importante a gente saber que as vacinas elas vão nos proteger, elas vão criar uma espécie de escudo invisível ao nosso redor, né? Contra algumas doenças que, infelizmente, o nosso próprio organismo não seria capaz de combater sozinho. Isso porque, pessoal, nós temos aí a chamada imunidade. Então, todo organismo vai ter a sua imunidade, né, em particular. Algumas pessoas são mais resistentes, mas outras, né, podem estar mais suscetíveis a determinados tipos de doença. Porém, existem aquelas doenças, né, que são causadas por vírus, por bactérias, que ninguém, independente da sua imunidade, vai ser capaz de combater. E aí é necessário realmente a ajuda, né, o reforço das vacinas. Então, a gente vai aprofundar esse conhecimento, né, começando a falar aí um pouco sobre a imunidade. Então, observe aí. O que seria a imunidade, né, tão conhecida, tão falada? É a capacidade do nosso corpo de reconhecer agentes estranhos e provocar uma resposta contra esse agente, evitando que ele nos cause danos. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante a nossa imunidade. Ele é constituído por diferentes órgãos, tecidos e células que atuam de maneira distinta na defesa do organismo. Então, agora você já sabe o que é a imunidade, né? E que todo mundo vai ter a sua imunidade, certo? Mas a gente vai compreender também que existem tipos de imunidade. Então, vamos lá conhecer. Todos nós temos a imunidade inata, pessoal. Essa imunidade, ela é aquela que todos nós já nascemos com ela. Então, ela está presente aí no nosso organismo, tá? Através de células de defesa. Então, esses aqui, olha, representam os glóbulos brancos que todos nós temos no nosso sangue. Quando eles entram em contato com algum tipo de micro-organismo causador de doenças, eles vão tentar eliminar. Não estão, né, não somente essas células, tá, representam aí a nossa imunidade inata, que é aquela que a gente já nasce com ela, como também algumas substâncias do nosso corpo, como as lágrimas, podem também nos proteger, né, proteger os nossos olhos. A nossa pele, né, o conjunto dessas células também vai nos proteger. Então, nós, né, já nascemos com essa imunidade. Agora, existe aquela imunidade adquirida ativa, que é quando eu preciso ter contato com alguns antígenos, ou seja, alguns micro-organismos que estão presentes na natureza e que vão, né, favorecer, vão estimular o nosso sistema imunitário, nosso sistema imunológico a reagir, né? E aí essa imagem ilustra muito bem, olha só, a criança com os pés descalços no chão, né? Quem nunca ouviu aí falar que criança precisa de anticorpos, tem que ter contato aí com a natureza, né? Andar descalço, claro, com um certo cuidado, né? Mas na natureza, no geral, essa criança, desde cedo, ela precisa ser estimulada, né, a frequentar diversos ambientes para que o organismo dela saiba se defender, né, desses
agentes que também são naturais. Então, por isso, essa imunidade adquirida ativa. A gente vai conhecer mais tipos de imunidade, como, por exemplo, a natural, tá? E a artificial. Então, a natural é aquela que a gente adquire também ao longo da nossa vida, tendo contato com alguns tipos de micro-organismos. Aí ilustra muito bem para a gente uma pessoa gripada. Você provavelmente não vai pegar a mesma gripe 2 vezes, tá? Talvez, né, a gente possa ficar resfriado constantemente, várias vezes, né? Mas o vírus causador da gripe, uma vez que ele entra no nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele cria uma memória. E aí, da próxima vez que a gente tiver contato com esse vírus, novamente, a gente já vai saber se defender, se proteger contra ele, certo? Então, pode ser que você tenha ficado gripado realmente por outros tipos de vírus, tá? Então, essa aí é uma imunidade que você adquiriu naturalmente. Mas tem aquela que é também a artificial, que é essa que nós vamos conhecer ao longo da nossa aula, através de imunizantes como a vacina. Então, essa é uma forma também de adquirir uma imunidade artificialmente, certo? E ainda um outro tipo de imunidade, vamos ver aí, é a imunidade adquirida passiva. Por que passiva, né? Porque você recebe ali os anticorpos prontos. De que forma, professor? Olha só essa imagem ilustrando muito bem para a gente, né? Que é uma mãe amamentando o seu bebê. E todo mundo sabe que o leite materno ele é muito importante para nutrir esse bebê nos primeiros meses de vida, tá? Porque a mãe ela vai produzir anticorpos, né, e vai transmitir esses anticorpos através do leite materno para o seu filho. Inclusive, existem estudos científicos muito interessantes que mostram que quando aquele bebê está gripado, ele está doente de alguma forma, até a composição química do leite muda para que esse bebê ele possa ter a melhor imunidade possível. Então, esse é um tipo de imunidade que é passiva, que aquela mãe transmitiu aqueles anticorpos prontos para esse bebê, certo? Tá, então já que nós temos aí diversos tipos de imunidade, né? A gente viu a natural, a passiva, vimos aí, né, que o nosso organismo ele pode se proteger contra alguns tipos de doença. Então, em que momento, né, a vacina ela vai fazer ali a sua eficácia, ou seja, em que momento vai ser necessário essa vacina, né? Então a gente vai ver aí como elas funcionam, tá? E como elas podem nos imunizar. Então, observe aí, nessa imagem que nós temos, né, um exemplo, tá? Então, olha só, a gente tem o que chamamos de antígeno, certo? Então, esse antígeno é aquele vírus, aquela bactéria que vai, né, entrar em contato com o nosso organismo. E nós temos os anticorpos. Então, existem aí os anticorpos, né, que nós podemos receber ou que nós podemos desenvolver. No caso de certas doenças, como, por exemplo, sarampo, a catapora, a gripe, nós recebemos esses anticorpos através das vacinas. Então, todos nós, né, vamos aí, eventualmente, estar expostos a esse patógeno, né, esse causador de doença, que vai, né, gerar uma resposta para o nosso organismo. E aí nós vamos receber, então, esses anticorpos através de uma vacina. Observe, gente, que na superfície desses vírus, dessas bactérias, existem aí substâncias que estão representadas aqui por formas geométricas. Então, não é que necessariamente ele tem esse formato, tá? É só para exemplificar. Então, esse aqui é um formato mais cônico, esse aqui mais redondinho, né? E esses anticorpos, eles vão ter ali o encaixe perfeito para chegar nesse antígeno e eliminar ele, certo? Então, é assim que a gente recebe, né, esses anticorpos através da vacina. Vamos ler aqui, olha, que quando um novo patógeno ou doença entra em nosso corpo, ele introduz um novo antígeno. Para cada novo antígeno,
nosso corpo precisa construir um anticorpo específico capaz de agarrar o antígeno e derrotar o patógeno, certo? Então, observe aí que quando você recebe uma vacina contra o sarampo, esse anticorpo vai agir diretamente aqui nesse patógeno para eliminar ele. E aí a catapora também, né? Existe uma vacina para a catapora, existe uma vacina contra a gripe e assim por diante. Mas existem aqueles patógenos que são novos, né? Que nós ainda não temos anticorpos, precisaremos de uma vacina para eliminar ele. Foi o que aconteceu, inclusive, né, durante a pandemia da Covid-19, em que ninguém tinha, né, ninguém sabia da existência daquele novo vírus, portanto, não existia uma vacina contra ele, foi preciso aí ser criada, né, uma nova vacina, tá? E aí a gente vai ver ainda como que essa vacina ela vai trabalhar no nosso organismo, tá? Então vamos ver aí, olha. Na nossa próxima imagem, nós temos aqui, olha, que a vacina, ela vai trazer, né, esse novo anticorpo, tá? Vai fazer com que o nosso corpo, ele produza esse novo anticorpo. Como assim, professora? Porque ele vai trazer uma parte daquele vírus inativado, ou ele vai trazer substâncias que vão estimular o nosso sistema imunológico a criar essa defesa, tá? Então, a gente observa aqui, por exemplo, que uma vez que você tomou a vacina, ela vai trazer, né, aquela substância que vai fazer seu organismo criar um novo anticorpo. Então, para a gente entender melhor, vamos ler aqui, olha, uma vacina é um fragmento minúsculo enfraquecido, justamente essa região aqui, e não perigoso do organismo, que inclui partes do antígeno. É o suficiente para que o nosso corpo possa aprender a construir um anticorpo específico. Então, se o corpo encontrar o antígeno real mais tarde, como parte do organismo real, ele já sabe como derrotá-lo. Então, é uma forma de ensinar o nosso sistema imunológico a combater esse agente infeccioso, esse agente causador de doença, sem necessariamente ter contato com ele, tá? Então, essa vacina, ela vai apresentar para o nosso sistema imunológico parte daquele vírus, tá, que foi inativado, ou uma substância que vai aí fazer as vezes desse micro-organismo, e aí com isso o nosso sistema imunológico vai criar essa defesa contra ele. E quando ele realmente se encontrar com aquele micro-organismo, né, na natureza, ali na vida real, ele já vai saber como se proteger. E a gente continua falando sobre as vacinas, certo? Então, as vacinas, pessoal, são substâncias que estimulam o nosso sistema imunológico. Quando houver o contato com um determinado patógeno, o nosso corpo já esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente. Então, agora você já sabe como funciona uma vacina, para que ela serve, como que ela vai agir no nosso organismo para preparar ele para nos proteger de um patógeno, de um organismo, de um micro-organismo causador de doença. E qual é a importância da vacinação, né? Além de nos proteger, tá? De proteger o indivíduo, né? Ela protege ainda outras pessoas. Então, olha só, além dos benefícios individuais, protege o indivíduo contra determinada doença, mas também garante que a circulação de determinado agente na população diminua. Então, olha só, pessoal, quando você toma uma vacina, você não protege somente a si mesmo. Você e outras pessoas que tomaram a vacina vão estar imunes a esse vírus e ele vai deixar de circular no ambiente. Com isso, né, as causas, a doença, o número, né, dessa doença aí vai cair um pouco ali na população. E aquelas pessoas que não podem tomar a vacina, né, por alguma comorbidade, doença, ou porque são muito idosas, né, e não poderiam tomar, elas acabam também sendo protegidas. E isso é o que a gente chama, né, de vacinação, ou também ali de proteção de rebanho, tá? Porque todas as pessoas ali, né, que tomaram a vacina vão estar imunes e o vírus deixa de circular naquela população. Agora eu te pergunto, você conhece como a vacina foi criada, né? Qual é a história por trás da vacina? É o que a gente vai ver agora.
Você conhece a história das vacinas? Vem saber um pouco com a gente! Antes de tudo, vamos falar sobre a varíola. Essa é uma doença muito antiga. Para você ter uma ideia, foram encontradas cicatrizes características da doença em múmias egípcias. A varíola provocou milhões de mortes ao longo dos séculos, até que, em 1796, o médico inglês Edward Jenner notou que as pessoas que contraíam a cowpox, uma doença parecida com a varíola, não adoeciam tanto com a versão humana da doença. Então, ele fez um teste. Aplicou uma pequena dose dessa varíola bovina numa pessoa que acabou apresentando uma forma leve da doença. Depois de um tempo, aplicou uma dose da varíola humana nessa mesma pessoa, que não desenvolveu a doença. No Brasil, a doença chegou com os colonizadores europeus no século XVI. Já a vacina chegou no século XIX, mais ou menos na época da chegada da corte ao país. Inicialmente, a população resistiu às vacinas, o que infelizmente levou o país a novas epidemias por alguns anos. Em 1908, houve um surto violento de varíola e o medo da doença passou a ser maior que o da vacina. A vacinação de rotina comprovou sua eficácia ao longo dos anos. A presença da varíola foi diminuindo no Brasil e no mundo, até que em 1980 ela foi considerada extinta em todo o planeta. A varíola é a primeira e única doença humana erradicada em todo o mundo, e esse resultado só foi possível graças à vacina. No Brasil, a vacinação em massa também foi responsável pelo controle da poliomielite, paralisia infantil e da síndrome da rubéola congênita. A vacinação é um ato de amor, amor pela própria vida, pelos familiares e por todos à sua volta. Olha só que interessante a gente saber, né? Através da curiosidade, da observação de um médico, ele desenvolveu ali, né, o que mais tarde seria a vacina. Se você não sabe, inclusive por conta, né, das vacas que tinham ali aquela doença e as pessoas que tinham contato com ela, né, desenvolviam ali uma forma de varíola bovina, certo? Por conta desse termo aí, vaca, que veio o nome vacina, tá? E aí, por conta, né, desse ilustre Edward Jenner, a gente tem hoje as vacinas a nosso favor. E aí, como você viu também no vídeo, né, existiu ali uma certa resistência às vacinas quando elas chegaram no Brasil, né? E houve ali uma certa revolta. E aí eu contei com a ajuda de uma historiadora que vai contar melhor essa história aí pra gente. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e estou aqui para trabalhar sobre a revolta da vacina. Então, essa revolta ela acontece no Rio de Janeiro em 1904. O objetivo principal da revolta em si começa então com um descontentamento popular, porque a vacina ela torna-se obrigatória. Então, vamos entender um pouquinho esse contexto histórico. O Rio de Janeiro, que era a capital então do país nesse período, ele estava ali com sérios problemas de higiene e saúde pública. Então, muitas doenças graçavam ali esse Rio de Janeiro, principalmente a febre amarela, a peste bubônica e, claro, a varíola, tá? Então, nós temos aí o aparecimento também nesse período do Dr. Oswaldo Cruz. Ele estudou então lá no Instituto Pasteur da França e ele vem então para o Brasil para começar então a dirigir o quê? A saúde pública, tá certo? Então a partir dele nós vamos ver então movimentos para melhorar essa saúde do Rio de Janeiro. Quando a gente fala também nesse contexto histórico, temos então que estar ali antenados para quê? Para o governo então do Rodrigues Alves, que era o presidente na época. Ele queria então sanear teoricamente esse Rio de Janeiro, já que era a capital. Então o que ele faz? Eles começam juntamente ali, o Rodrigues Alves junto com o Pereira Passos, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a modernizar. Então modernizar para eles era o quê? Era simplesmente afastar ali os trabalhadores
trabalhadores, principalmente depredando, colocando abaixo os cortiços, que eram os locais de moradia, então, desses trabalhadores. Exatamente por isso, né, eles vão começar, então, a subir as favelas. Aparece, então, nesse período, a favelização, que é, então, o quê? Esses trabalhadores tentando, então, né, mesmo ficar próximo dos seus locais de trabalho. O que acontece? A partir, então, de 1904, tentando sanear aí o Rio de Janeiro, nós vamos ver, então, né, o Oswaldo Cruz conseguindo passar, inclusive, na Assembleia, a vacinação obrigatória. Isso significa o quê? Usar, inclusive, a polícia para entrar nas casas e, a partir disso, fazer, então, a vacinação obrigatória. Então, percebam, na verdade, que é um ajuntamento de vários assuntos. É a vacinação obrigatória que entra nas casas, é, então, esse descontentamento, principalmente dos populares, com esse governo do Rodrigues Alves, para modernizar esse Rio de Janeiro, tentando, então, ali tirar a classe trabalhadora. Então, explode, a partir de 10 a 16 de novembro de 1904, a revolta da vacina. Então, a população começa a fazer barricadas, derrubar os bondes, tá certo? E, claro, que a gente vai ver, então, que o Rodrigues Alves vai chamar aí o Exército, e principalmente a Marinha, e vai, então, fazer o quê? O uso da repressão contra este movimento que foi, então, aí a revolta da vacina. Então, eu espero ter contribuído com vocês e por aqui a professora se despede. Olha que interessante a gente saber de toda a história por trás da vacina, né? E também das revoltas populares que existiram antes. Porque não foi tão diferente, né? Se a gente parar para pensar aí no contexto recente com relação às vacinas contra a Covid-19, né? Muitas pessoas ficaram realmente assustadas, né? Estavam ali se sentindo inseguras, mas hoje a gente sabe que as vacinas são seguras, pessoal, para, né, combater essas doenças que podem dizimar muitas vidas. Então a gente olha aí para esse contexto histórico e aprende bastante sobre isso. E sobre as vacinas, pessoal, hoje nós temos um calendário, né, que vai aí fazer com que cada idade, desde o momento que você nasce até a sua fase adulta, você tem ali garantido o direito de receber essas vacinas. E a gente observa aí nessa imagem que existem vacinas que você toma desde o nascimento. Por exemplo, se você observar aí no seu braço, existe uma cicatriz que foi dessa vacina aqui, olha, BCG, tá? Que ela foi aplicada em você quando você nasceu. Certo? Também uma dose da hepatite B. Quando a gente chega aqui, olha, a observar a legenda, essa BCG é contra a tuberculose, tá? Então, ela serve aí para prevenir contra a tuberculose. Quando a criança tem 6 meses, ela precisa tomar aí algumas outras vacinas, como a pentavalente, tá? Que ela protege aí contra difteria, tétano, entre outras doenças, tá? Inclusive a hepatite B. A criança também precisa tomar a VIP, que é uma injetável contra poliomielite. Também a influenza, ela recebe já a primeira dose, né? E essa influenza aí vai proteger essa criança, essa vacina vai proteger a criança contra a doença influenza. E aí, aos 9 meses, essa criança também toma outras vacinas importantes, como a da febre amarela. E essa da febre amarela, né, vai prevenir aí contra essa doença, inclusive essas crianças, né, que precisam viajar para locais onde a febre amarela possa ser endêmica, elas só podem viajar se tiver tomado essa vacina, que só acontece aos 9 meses, tá? Bom, entre o nascer e até chegar aí a 1 ano de idade, essa criança vai tomar várias outras vacinas, tá? Nós não colocamos todas aqui, mas é necessário que a mãe, né, o pai, o cuidador dessa criança esteja atento para que esse calendário, né, essa carteirinha esteja atualizada. Quando a criança cresce e vira adolescente, aí por volta dos 9 até os 19 anos, ela também vai tomar aí doses de reforço da hepatite B. Ela vai tomar aqui a vacina meningocócica C, que é um reforço aí, né? Também a da febre amarela, a tríplice viral. Essa tríplice viral, gente, ela serve aí contra o sarampo, rubéola e cachumba. Tem uma aqui que é muito importante, olha só, que meninos e meninas devem tomar aí na faixa etária de 9 a 14 anos, que é
HPV. Essa vacina ela é muito recente, tá, pessoal? Ela foi incluída aí no calendário de vacinação recentemente, para que esses adolescentes, essas crianças, antes de iniciar a fase, né, sexual, elas já possam se proteger tomando essa vacina. Também aqui tem a dupla adulto, reforço a cada 10 anos. E aí, quando chega na fase adulta, os adultos, né, a partir de 20 anos ou mais, vão tomar outras vacinas, né, de reforço da hepatite B, febre amarela, tríplice viral. Também vão tomar aqui outra dessa dupla adulto, tá? E também da influenza, inclusive aqui uma dose por ano a partir dos 60 anos. Então, a população que tem aí a partir de 60 anos precisa também tomar anualmente essa vacina aí contra a influenza, certo? Então, nós vimos aí, né, que essas vacinas, pessoal, elas são garantidas e gratuitas, né? A gente precisa valorizar, né, que existe aqui no nosso país um Sistema Único de Saúde, o SUS, que oferece essas vacinas aí de forma gratuita. Então, a gente precisa, né, fazer uso disso, tá? Sempre manter atualizada ali a nossa carteirinha de vacina. E não apenas essas que não foram mostradas, né? Existem outras vacinas que também são muito importantes. Inclusive a vacina contra a dengue, ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização, PNI, no final de 2023, ou seja, bem recente. É a Qdenga da farmacêutica Takeda. Ela está disponível no SUS gratuitamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, tá? Então, tem uma faixa etária específica. A faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue após os idosos. E esse imunizante não foi liberado pela Anvisa para pessoas acima de 60 anos. Então, é importante a gente frisar aí que justamente a faixa etária que mais sofria com essa doença, né, que está recebendo a vacina, ela ainda não está disponível para toda a população. Isso não quer dizer também que a gente precisa parar de ter o cuidado com a proliferação do Aedes aegypti. A gente precisa continuar fazendo a nossa parte, né? Mas que bom que já existe a vacina aí também para ajudar, né, para que essa doença seja controlada. E a gente não poderia deixar de falar sobre a Covid-19, né? No dia 17 de janeiro de 2021, a primeira vacina contra a Covid-19 foi aplicada no país. Então, além da AstraZeneca e da Coronavac, a Anvisa autorizou o uso de outras duas vacinas no Brasil, a Janssen e a Pfizer. E, atualmente, a vacina contra a Covid-19 só está disponível para uma parcela da população que é considerada de grupos prioritários. Então, isso quer dizer que não está mais disponível para todo mundo, porque a grande maioria da população já tomou pelo menos uma dose. Então, agora só existe um reforço para a faixa etária de 5 a 11 anos, que é um frasco da tampa laranja, ou seja, uma que é bem específica para essa faixa etária. E tem outra que é para a faixa etária a partir dos 12 anos de idade. Então, vamos ver aí que ela apresenta aí, né, a vacina da Covid-19 bivalente, tá? É outro frasco, né, o de tampa cinza, que precisa ser aplicado a partir dos 12 anos. E aí, claro, né, que cada pessoa vai ter, né, a sua imunidade aí de forma particular, tá? Então, é necessário aí você estar atento, né, se a sua faixa etária está recebendo algum tipo de vacina dessas que foram citadas, né? E você pode também procurar, né, nos postos de saúde, nas casinhas de saúde, informações sobre isso, tá? Nunca deixe aí de buscar conhecimento a respeito desse assunto. Então, espero que você tenha aprendido, gostado da nossa aula e até uma próxima.